Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Luan Carvalho, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo e vamos trazer um tema super interessante para darmos continuidade a esse espaço de aprendizado e de troca de conhecimentos que com certeza vai ser muito rico para o nosso desenvolvimento acadêmico e profissional. Antes de começarmos, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e vem com a gente para a gente aprender bastante. Vamos lá? O tema que nós vamos estudar hoje é algo muito interessante para todo mundo que gosta de estudar e aprender um pouco mais sobre psicologia e saúde mental. E pode servir também para aqueles que não fazem parte dessa área, mas que gostariam de compreender um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a clínica da urgência psicológica. E o que isso tem a ver com o plantão psicológico? Na semana passada, no nosso primeiro vídeo, nós falamos um pouquinho sobre o que é o plantão psicológico. E o tema da urgência psicológica está diretamente ligado a esse tema. Entendendo que quando nós falamos de urgência, nós falamos de um sofrimento inerente à experiência individual de cada pessoa. Não estamos falando aqui de uma crise que pode acontecer a partir de uma questão de ansiedade, de depressão, de uma psicopatologia, de uma fobia. Mas nós estamos falando de uma urgência psicológica que diz respeito a qualquer sofrimento que a pessoa compreenda como urgente. Uma perda de relacionamento, uma separação, uma perda de um ente querido, uma perda de emprego, ou questões inerentes à vida que tragam algum tipo de sofrimento e que se configure como urgente na vida da pessoa. É nesse momento que entra o plantão psicológico. O plantão psicológico é um serviço que atende a comunidade em geral e que se propõe a atender todas as demandas, ou pelo menos aquelas que forem possíveis àquele projeto, que o atendimento aconteça no momento mais próximo à urgência psicológica da pessoa que procura o serviço de plantão psicológico. Então a ideia do serviço é acolher, é intervir, realizar um atendimento psicológico de urgência a essas pessoas que viveram a experiência de sofrimento, ou que vivem uma experiência de sofrimento psicológico, de sofrimento psíquico, e que acolha no momento mais próximo em que esse sofrimento veio a trazer um desconforto maior a essa pessoa que procura o nosso serviço. E onde esse serviço pode acontecer? Não sei se vocês lembram, mas no nosso último vídeo nós falamos que o plantão psicológico ele pode acontecer em muitos lugares. Vocês lembram disso? Nós falamos do plantão psicológico em hospitais, na atenção básica, na atenção secundária, na clínica, no CAPS, na praia, na rodoviária. Acho que vocês lembram disso, né? O plantão psicológico, de fato, ele tem essa possibilidade de plasticidade que pode acontecer em diversos âmbitos. E é justamente por isso que acolhe a comunidade em geral, acolhendo essas pessoas que se encontram em uma situação de crise, em decorrência de alguma fobia, como eu já falei, fobia, ansiedade, depressão, ou de uma urgência psicológica, que se caracterize por um sofrimento considerado pela pessoa como urgente, como emergente naquele momento, e que motive a pessoa a procurar o serviço de plantão onde quer que ele aconteça. Eu não posso deixar de comentar com vocês que o plantão psicológico ele também pode acontecer de maneira online. É algo muito novo em decorrência da pandemia, é algo que acontece de uma forma pontual, que tem que ter todo um cuidado para não desrespeitar a ética profissional da psicologia, mas que também pode acontecer em situações muito específicas e com um cuidado muito minucioso para que nós não venhamos a ferir a ética da psicologia. Uma outra questão muito importante que eu tenho que falar para vocês, que conversar com vocês, é justamente sobre quantos encontros acontecem o plantão psicológico. Em quantas vezes uma pessoa pode realizar o seu processo de atendimento e de cuidado em saúde mental no projeto do plantão psicológico. Então, isso vai depender muito de onde o plantão psicológico está acontecendo, de onde ele foi implantado.
se é online, se é presencial, se está acontecendo em um hospital, se acontece no CAPS, numa clínica escola de uma universidade. Nós sabemos que, assim como os outros serviços de psicologia, o plantão psicológico, não diferente, ele vai ter que se adequar sem deixarmos as bases epistemológicas que regem o que é o plantão psicológico, mas ele tem que se adequar à realidade. Se nós estamos em uma clínica, nós temos um espaço propício a ter mais atendimentos, a ter um retorno, porque a pessoa que está em momento de crise e de urgência psicológica, ela procura o serviço do plantão psicológico, o serviço mais próximo a ela, a ele. Mas se nós estamos em um hospital, por exemplo, nós não temos como prever quando a pessoa vai receber a alta. Ou se nós estamos na praia, se estamos numa rodoviária ou num parque, nós não temos como prever se aquela pessoa de fato irá voltar. Então, o plantão psicológico ele tem uma característica de acolher a pessoa naquele momento. O plantonista ele se encontra entregue à relação terapêutica naquele momento em que ela acontece, que pode acontecer em um único encontro de plantão psicológico, como também pode acontecer em alguns encontros, até pelo menos 4 encontros, a depender da instituição onde ele esteja implantado, do espaço onde ele esteja implantado. Então essa é uma questão que deve ser vista a partir do espaço, das possibilidades e do momento em que se está realizando o plantão psicológico. E onde pode acontecer? Como eu já disse para vocês, pode acontecer em muitos lugares. E isso vai depender muito também da disponibilidade dos terapeutas, dos plantonistas, a estarem naqueles lugares. E quanto tempo dura uma sessão de plantão psicológico? Como eu já falei para vocês, o atendimento em plantão psicológico ele acontece na entrega daquele momento à relação terapêutica de ambos. Então, sabendo que pode ser um único encontro ou poucos encontros, o plantão psicológico não tem um tempo determinado para a sessão. Pode acontecer em 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 2 horas, 3 horas. Isso vai depender muito da urgência, da crise, do sofrimento em que a pessoa está vivendo naquele momento do atendimento. Claro que o plantão psicológico não se pretende aprofundar as demandas que a pessoa traz no momento do seu atendimento. A ideia é que sejam questões pontuais e que digam respeito à urgência que ela está vivendo naquele momento. Para aprofundar determinadas demandas, determinados diagnósticos, nós temos a possibilidade de fazer um encaminhamento para outros equipamentos de saúde. Atendimentos de psicoterapia regular, CAPS, atenção básica, CRAS, CREAS, vai depender muito da situação e do contexto. Mas, como eu já comentei com vocês, não existe um tempo mínimo para o atendimento em plantão psicológico, como existe na psicoterapia, de 50 minutos. Um tempo mínimo, podemos até dizer que é um tempo máximo, estabelecido pelo Conselho Federal de Psicologia e pela ciência da psicologia como um todo, como o mais adequado. Mas no atendimento em plantão psicológico, não existe essa cronologia de tempo para o nosso atendimento. Então essa é uma característica muito importante do plantão psicológico, assim como outras que nós podemos estar discutindo aqui. Então, muito obrigado por terem ficado até aqui conosco. Deixe o seu comentário, ideias de novos temas, dúvidas sobre plantão psicológico e até o nosso próximo vídeo.